ligada a Jesus. Ele é o Senhor. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sente, por favor, e pegue a Bíblia e abra em Mateus 24, e vamos ler do 36 ao 51. Na verdade, nós temos um pouco mais de referências hoje. Então, vamos ler um pouco mais. Vamos começar aqui em Mateus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ok. Muito bem, se nós lembrarmos do tempo de Noé, voltarmos lá. Naquela época o Senhor usou a arca. A arca hoje é Jesus. Imagina só uma pessoa construindo uma arca num lugar onde não tem rio, não tem mar. E as pessoas passando e achando que ela enlouqueceu, achando que Noé havia se tornado um velho esclerosado. Como pode alguém passar cerca de 100 anos da vida construindo uma arca num lugar que não tem água? Para quê? Que ideia é essa? Que coisa absurda. Que sentido tem isso? Bom, mas aí veio o dilúvio. E a arca estava construída, pronta, e ele e a família foram salvos. Ali todo mundo viu quem era o velho esclerosado. O velho não era esclerosado. Ele era um servo fiel que temia Deus, que ouviu a voz de Deus e que pagou um preço alto por longos anos
construindo a arca, mas a arca que salvaria a vida dele e de toda a família. Mas naquela época, como nos dias de hoje, ninguém dava atenção. As pessoas viviam a vida como se nada fosse acontecer, como se só importasse esse momento. Casavam, davam em casamento, andavam, se divertiam, viviam. Não que isso seja errado, mas o que a Bíblia quer mostrar, a palavra, é que não havia nenhuma preocupação em obedecer a Deus, nenhuma preocupação em relação à salvação. Ninguém estava preocupado com isso. As pessoas só estavam preocupadas com seus próprios interesses. Como hoje, as pessoas se preocupam com tudo. Elas já planejaram para onde vão no feriado, o que vão fazer nas férias, o que vão comprar, o que vão fazer, o que vão realizar, etc. Elas estão preocupadas com muitas coisas, mas não com o principal. E com aquilo que vai determinar, sim, a vitória delas. Porque absolutamente nada nesta vida, nesta terra, é sinônimo de sucesso se não tiver a bênção de Deus. Você ter uma formação acadêmica, você encontrar uma pessoa que aparentemente, inicialmente é especial, tudo está provado. Às vezes uma mãe, os pais sonham com um filho, tem um filho e aquele filho só vem para desgosto. Quantos filhos que nasceram para dar desgosto? Mas qual foi qual o sentimento daqueles pais? O meu bebezinho, o meu filhinho, a minha filhinha, o meu bebê. Passaram noites em claro, trocas de fraldas. Muitos pais, mães deixaram de fazer algo possível para fazer para os filhos. E aquele filho foi um desgosto. Eu poderia, assim, não sei nem quantas mães que eu encontrei, mães que inclusive disseram assim para mim: eu preferiria ver meu filho morto do que do jeito que está. Filhos que agrediram os pais, enfim. Pessoas que começaram um relacionamento que aparentemente era perfeito. E aquilo virou um desastre. Pessoas que passaram anos estudando e depois, quantas que eu encontrei, que nem sequer conseguiram atuar na área que tanto investiu, conseguiram. Nem isso conseguiram. Então, na época do Noé, as preocupações eram várias, menos com a salvação. Isso mudou hoje? Não. As pessoas correm para tudo quanto é lado. Os cristãos, infelizmente, estão pegando o padrão, aderindo ao padrão mundano e não o padrão bíblico para conduzir a vida. Também é um corre, aflições várias, desfocam das coisas espirituais e vão se perdendo. Então, como foi nos dias de Noé, também será agora. O aviso está aí. O tempo todo estamos alertando, Jesus está voltando. Olha os fenômenos da natureza, olha a violência. Agora acontece em lugares que nunca aconteceu antes, as coisas estão cada vez mais violentas, graves. Um desequilíbrio, eu vou mostrar para você dentro da palavra. E sinais que mostram e provam que Jesus está voltando não faltam. As pessoas estão dando atenção? Não. O que muitos julgam e falam a respeito daqueles que têm pago um preço da fidelidade esperando por Jesus?
Isso é loucura. Que absurdo. Uma loucura. Que sentido tem isso? Isso é absurdo. Mas como foi nos dias de Noé, será agora. Foi repentino, tudo, numa hora para outra, de repente, olha lá, olha o dilúvio, começou a chover, e aí acabou. Acabou. E agora a Bíblia está falando a mesma coisa, avisando. O arrebatamento, a Bíblia diz, está escrito, vai ser num abrir e fechar de olhos. Minha gente, algumas pessoas ainda têm a chance de, antes de morrer, ter um encontro com Deus. Mas alguns até ouviram um dia sobre a salvação, mas desprezaram. Aí, um dia, a morte chega repentinamente, sem tempo de arrepender. Quantas pessoas que infartam fulminantemente não têm tempo para dizer, Senhor, não tem. Quantos que estão indo, não sei para onde, vem um carro do nada, bate, morrem, não dá tempo de falar, Senhor. Repentinamente, morrem. Mas você pode ter certeza que ninguém morre sem pelo menos uma vez ter ouvido falar de Jesus Cristo. Ninguém. Nenhuma pessoa morre sem ter ouvido pelo menos uma vez falar de Jesus. Só que o que as pessoas fazem? Elas ouvem, mas muitas rejeitam. Mas isso não as torna inocentes mais. Elas não são mais inocentes. Elas já ouviram, nem tenha sido uma vezinha só, elas ouviram. Se elas morrerem, elas não morreram inocentes. Algumas pessoas ouviram sobre Jesus uma vez e o recebeu e se firmaram. Algumas estão ouvindo o tempo todo, têm o privilégio de ouvir o tempo todo sobre Jesus, serem ensinados a palavra, uma reunião como essa, que as pessoas poderiam estar aproveitando para aprender e crescer em Jesus, as pessoas não dão importância. E a Bíblia deixa claro que está chegando um tempo em que oportunidades como essa, as pessoas não terão mais. Elas não terão. Elas vão ansiar, desejar por reuniões como essa, mas não vai mais ter condições. Porque o arrebatamento já terá acontecido. E elas vão ficar. Porque elas não priorizaram aquilo que elas deveriam ter priorizado. Então aqui, Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha lá, estarão dois juntos, no campo, no trabalho, no moinho. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo? Às vezes vai estar dois dormindo na mesma cama. Um vai ficar, o outro vai ser levado. Por quê? Porque um tem um coração segundo de Deus, o outro está brincando. Vai estar aqui, a pessoa trabalhando na mesma sala, no escritório, um vai ser tomado, o outro vai ficar. Vai estar no mesmo ambiente. Vai olhar agora, cadê o fulano? Sumiu. Sumiu. Arrebatamento. Onde é que ele foi? Onde é que ela foi? Arrebatamento. O arrebatamento da igreja aconteceu. Eu me lembro de uma criatura que trabalhava comigo, que um dia não achou o pessoal que estava, entrou em pânico achando que Jesus tinha voltado, aí lembrou que as crianças iam sumir, foram atrás de saber onde é que ela viu uma criança. A hora que ela viu, ficou aliviada. Ai, não era Jesus, não tinha certeza da salvação. E é verdade isso. Ela saiu aflita, e aí não achava um, não achava o outro, pensou, Jesus voltou, eu fiquei. Aí lembrou que as crianças serão levadas também. Então saiu em busca, aí viu a criança e ficou aliviada. Jesus não voltou ainda. Então, as pessoas
precisam estar atentas porque Ele está às portas. E os sinais mostram isso. Aí a Bíblia diz assim, ó, portanto vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Se o ladrão, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele ficaria ali vigiando, não deixaria entrar. Não é assim? É assim, ó, que está escrito aqui. Acontece que o Senhor vai vir numa hora e num momento que ninguém espera. Por isso que você tem que estar preparado para o arrebatamento da igreja. Porque não há dúvida que o Senhor está voltando. Você vê os sinais por todo lado. Aí a Bíblia diz assim, quem é, pois, o servo fiel e sensato, que quando o seu Senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido, feliz o servo em que o seu Senhor encontrar fazendo assim. Fazendo tudo certo, correto, obedecendo, resistindo. Mas, e aquele que parar e falar aqui, e disser como está escrito aqui, ó, o meu Senhor está demorando, e começar a relaxar, e a fazer as coisas de qualquer maneira. O Senhor vai vir, vai pegá-lo, nessa condição, e vai jogá-lo, como diz aqui, o punirá severamente. E ele dará o lugar a ele com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Aí vamos lá para Apocalipse 16. Oito, 9 e 15. 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol. E foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor. E amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Vou ler na Almeida Corrigida. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram, para lhe darem glória. 15. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista a sua vergonha. Dentre tantos acontecimentos e fenômenos, olha o calor. Um ano está mais quente. Nós estamos na primavera. Não estamos no verão ainda. Então nem entramos no verão. E todo mundo já não está suportando de tão quente. Isso já é um sinal, um dos sinais do final dos tempos. O calor excessivo, abrasando os homens. E muitos já amaldiçoando. Ao invés de olhar e enxergar como um sinal que estamos vivendo o final dos tempos, e haver arrependimento e quebrantamento, há uma revolta. Eis que venho como um ladrão. Ninguém fica esperando, ninguém espera ser assaltado. Ninguém jamais sai preparado. Hoje eu vou ser assaltado, tenho que me preparar. Ninguém. O Senhor, Ele vem como um ladrão. Quando ninguém espera, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes espirituais, continua vestido de Jesus. Para que não ande nu. Porque uma pessoa que não está vestido de Jesus, não está em Jesus, ele está nu espiritualmente, descoberto. E não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 6, volte.
1 a 9. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada a coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Esse cavaleiro do capítulo 6 fala do anticristo, não é Jesus. O cavaleiro do capítulo 19 fala de Jesus. Esse do capítulo 6 é o anticristo. Para onde você olha, você já enxerga o domínio do anticristo. Há um controle mundial. A internet é um dos maiores fontes de controle que tem. Para onde você olha, você vê o domínio do anticristo. Em toda parte. O controle. Você olha para cá, tem mais abominação. Para cá, mais abominação. Então, o espírito do mal controla. E tudo tem sido planejado, trabalhado e organizado para que quando o Senhor tirar a igreja daqui, vai entrar, porque nós vivemos no tempo da graça. E quando os salvos forem tirados, vai entrar num período de 7 anos chamado Grande Tribulação. Você encontra falando das 70 semanas de Daniel em Daniel. 69 semanas já se cumpriram e nas 70, na última semana, essa última semana, cada semana significa 7 anos, cada dia 1 ano. Essa última semana, para completar as 70 semanas de Daniel, é o período da grande tribulação. E 69 já se cumpriram. Falta apenas 1 semana dentro da profecia dada a Daniel, das 70 semanas. 1 semana, que são 7 anos. E esses 7 anos é o período da grande tribulação, dividido em 2 partes. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Em que esse líder mundial vai assumir. Mas tudo tem sido trabalhado e planejado para ele assumir. Quando a igreja for tirada, já está tudo pronto. E ele assumirá o poder. Por 3 anos e meio, as pessoas, inclusive os que ficarem, os cristãos, haverá aqueles que também vão se corromper. Outros não. Outros terão entendimento que agora sabe que a salvação só tem uma saída. Ele vai ser morto, vai ter que pagar com a vida. Hoje não. Então, inicialmente, ele vai mostrar que o governo dele foi a melhor coisa que aconteceu para o mundo. Mas o maior engano, e é onde muitos vão se corromper. Muitos vão fazer alianças. Mas isso não importa para nós, porque nós não vamos estar aqui, pelo menos essa é a ideia. Nós estamos trabalhando para isso. Mas algumas pessoas estão trabalhando para ficar. Mas é importante que se saiba que nesse período de 7 anos, não é mais isso aqui. Essa maravilha, microfone, porta aberta, liberdade para ir e vir. Acabou. Nos primeiros 3 anos, ele vai tentar com muito carisma mostrar que ele foi a salvação do mundo. Mas depois, nos últimos 3 anos e meio, ele vai massacrar. Então, ninguém vai achar uma Bíblia, ninguém vai poder realizar um culto. Quem proclamar o nome de Jesus no período dos 7 anos, será assassinado. E muitos publicamente, para que haja temor em buscar esse nome.
aqueles que ficarem terão consciência que só tem uma saída para não entrar no inferno: morrer por Jesus. Então, eles serão colocados sob pressão. Você nega esse nome ou você morre. Não. A Bíblia fala aqui, eu não separei esse versículo, mas poderia até, não sei se eu acho ele aqui, que fala dos que serão degolados e serão assassinados de forma, achei aqui no 24, vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, cabeça cortada. No Almeida Corrigida fala degolados. Por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, você nega esse nome? Não nega. Se negar, está perdido. Vai para o inferno. Se não negar, morre ali na hora, mas morre salvo. Mas pessoas, muitos estão trabalhando para ficar e viver tormento absurdo. Todo tipo de fome, de peste, de fome, de sofrimento, mas nós já vivemos o princípio de dores. Eu tinha ido para Apocalipse 6, vou voltar lá que eu tinha ido ali. Vamos lá. Então aqui, esse cavaleiro branco do capítulo 6 é o anticristo. Quando você lê lá no capítulo 19, aqui de Apocalipse, já é Jesus. Aqui é o anticristo, que vem determinado a vencer. 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Esses são os chamados cavaleiros do Apocalipse. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Isso aqui fala de guerra. Esse cavaleiro vermelho significa guerras. Você vê guerras e rumores de guerras para tudo quanto é canto. Guerras. Sofrimento. Perdas. Dores. Nós já vemos isso. Sinais dos finais dos tempos. Mas quem vai ficar no período dos 7 anos vai viver um sofrimento como nunca antes visto em toda a terra. 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava o cavalo preto. Seu cavaleiro ainda tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifica o azeite e o vinho. Aqui é fome. O cavaleiro preto significa fome. Você já vê a fome tomando conta do mundo. Isso é sinal do final dos tempos. No período dos 7 anos, de grande tribulação, a fome será tão intensa, especialmente nos últimos 3 anos e meio, como nunca antes foi. Alguém viveu. Nunca. Você pode levantar a história, pode ter tido períodos de fome, não como está por vir. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte. O cavalo amarelo simboliza morte, e o Hades significa inferno, o seguia. Então preste atenção, o nome desse cavaleiro era amarelo, era Morte. E o que seguia? E o Hades o seguia de perto. Então, todas essas mortes
o mal já morre, traga a alma, porque nenhuma dessas pessoas salvas em Jesus. Está entendendo isso? Estamos entendendo mesmo? Ok? Olhei, diante de mim estava o cavalo amarelo, o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Ou seja, o inferno seguia de perto. Se você pegar a tradução Almeida Corrigida, fala, tinha o nome Morte, o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder, olha a maneira, olha o que significa, olha as formas de morrer aqui. O que ia causar, o que vai causar essas mortes, e já tem causado. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Espada, mais violência. Fome, muita destruição e muita miséria. Pragas, nós já vemos hoje em dia, cada dia levanta uma doença diferente, um nome novo, uma gripe nova. E vai matando, e tem matado, e mais se levantarão. Animais selvagens da terra, porque à medida que a fome aumenta, e não tem alimentos, e a destruição do habitat natural desses animais, eles vão migrando para a cidade. Então, vão devorando pessoas. Isso é o que está, e já acontece em alguns países, está para tomar conta do mundo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar algumas almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Isso é a perseguição. Em alguns países, quem fala no nome de Jesus já é morto e assassinado. Nosso país, graças a Deus, que bênção, nós somos livres para cultuar o Senhor. Mas virá um tempo e que, biblicamente, isso vai acabar. Vamos voltar lá para Lucas 10. (17-20). Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Desculpe, 17. 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, porque os espíritos, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Vamos para Mateus 9. (21 a 23). Deixa eu ver se é 9 ou 7. Só um minutinho para eu ter certeza. Não, desculpe, é 7. 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Semana passada nós falávamos das 10 virgens, 5 sábias, 5 loucas. As loucas
não levaram azeite extra. E quando saíram para comprar, que voltaram, era tarde demais. E quando bateram na porta, o noivo disse, o Senhor, eu não as conheço. E não abriu a porta. Então, está aqui. Algumas pessoas só ficam felizes e acham que é uma vantagem imensa expulsar um demônio, ou absurdo. Se você ligar um rádio, num horário daqui para frente, 9, 10 em diante, ou na parte da manhã, você pode ligar o rádio, encontrar alguém entrevistando um demônio, e o programa é feito pelo suposto demônio. As pessoas só veem vantagem em coisas que, no nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Então, se eu uso o nome de Jesus com fé, algo vai acontecer, porque esse nome tem poder. Mas muitas pessoas nunca pararam para trabalhar o caráter. Não tem caráter. Tem uma Bíblia, vão para um púlpito, falam de Deus, expulsam demônios, expulsam uma doença e acham que isso é cristianismo. É também. Mas não é só isso. O cristianismo tem milagres, precisa de milagres. Mas acima de tudo, de uma conduta íntegra. De uma conduta íntegra. E muitos não estão preocupados, ficam felizes por ser um demônio. Estão felizes, vocês se alegrem, não porque os demônios obedecem vocês, mas porque o nome de vocês está no livro dos céus. Senhor, nós expulsamos demônios, falamos em línguas e curamos enfermos. Aparta de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês nunca mudaram a conduta. Vocês usaram o meu nome, mas vocês nunca mudaram o interior. Nunca mudaram aqui. Vocês não transformaram, vocês não trabalharam a transformação do interior. Tem gente que era malicioso, continua malicioso. Tem cristão, ele é cristão porque ele crê em Jesus, mas ele é malicioso. Ele é julgador. Ele faz intriga. O caráter dele não mudou em nada. Ele mentia antes, ele mente hoje. Ele vivia, como acabamos de ler, na hipocrisia, ele continua. Ele não tem preocupação em levar azeite extra, ele não está se aprofundando em Deus, ele não está aproveitando as oportunidades para crescer em Deus, não. Ele é cristão, crê em Deus, ele pegou a Bíblia e tal, mas ele não mudou o caráter dele. Ele não mudou. Em nada. Absolutamente nada. Tem gente que ele é capaz de fazer um movimento fora do comum. Mas o caráter dele não mudou. A motivação dele dentro do evangelho não é a correta. Não é. As pessoas gostam de show, gente. Isso é inerente ao ser humano. Se alguém ficar possessa, e eu pegar ele aqui, segurar pelo cabelo, e mostrar um controle todo com ele, isso move as emoções das pessoas. Isso move. Se eu chegar aqui e começar a contar como tem sido o meu dia, as guerras que eu tenho enfrentado, as batalhas, e começar a me emocionar e a chorar aqui no altar, e a contar dos ataques que eu sofro, isso e aquilo, os mais sentimentais vão olhar para mim de uma forma sentimental. Mas muita coisa, infelizmente, é usada como é usada em campanhas políticas. Um bom marqueteiro forma e molda uma pessoa do nada.
Do nada. Uma pessoa, ela é trabalhada em todas as áreas para vender o que dá voto. Então se forma, se produz uma pessoa. Muitas pessoas, elas são produzidas, depois elas se rebelam. E isso tem sido adotado faz tempo. Mas acontece que eu já falei para você, e eu não tenho nenhum problema de falar, que ovelha não é inteligente, é um animal considerado estúpido, porque eu também sou ovelha. Cada um aqui, eu sou, você é. Então, se nós tivéssemos sido chamados de águias, as águias ouvem a voz do seu pastor. Uau! Águia, eu? Não, nós vamos voar como águia, mas nós não somos águia. Somos ovelhas. Um bicho estúpido. Sem inteligência. Capaz de ser manipulado. Que pode comer qualquer porcaria, não sei aonde. Se não tiver um bom pastor para conduzir. Ovelha não tem nada de inteligente, não é nenhum elogio. Oh, ovelha. Estou sendo elogiada. Eu seria, se eu fosse águia. Não, eu vou voar como águia. Eu sou águia, sou ovelha. Se eu não tiver um bom pastor, eu posso comer veneno ali não sei aonde. Comer uma besteira, me matar e acabar com a minha vida. E é o que acontece. Por isso as pessoas precisam conhecer a palavra. E elas precisam moldar o caráter dentro da palavra. E elas não podem ser movidas pela emoção. Porque a emoção cega as pessoas. Cega. Uma pessoa dominada por sentimentos e emoções, ela não vê nada. Ela fica cega. Cega. A religião pode levar as pessoas a uma cegueira total. É só você estudar sobre as religiões, você vai ver o que uma pessoa é capaz de fazer por intermédio da emoção da religião. Então é muito fácil você se perder. Muito fácil. E as pessoas têm uma tendência a pender sempre para o que para aquilo que mexe com as emoções dela. É perceptível, é notório. A pessoa, quando algo mexe com as emoções, tanto boa quanto ruim, ela é movida de alguma maneira. Então, algo que de repente emociona, move ela. E nós precisamos conhecer a palavra e ter muita atenção. Muita. Porque nós, no período dos 7 anos, nos 3 primeiros anos, a quantidade de pessoas que serão corrompidas pelo que o anticristo vai ser a melhor pessoa, o melhor líder que já pisou nesta terra. Melhor líder. Nos 3 primeiros anos, ele vai conquistar o mundo, inclusive Israel. Vai conquistar, porque tudo isso é bíblico. Israel só vai romper com ele, porque inicialmente vai fazer aliança. Porque ele vai prometer fazer o quê? Construir o templo que foi destruído, que eles estão esperando o Messias construir. Mas o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás e eles crucificaram. Eu estou me fazendo entender para todo mundo?
Ele já veio. Mas, como ele veio numa manjedoura, ó, como é que é a cabeça do ser humano? Não. O Messias, o Emanuel, não pode, o nosso rei, o prometido por Deus, não ia nascer numa manjedoura. Então, esse não é, não. Não é, não. Esse é só o filho do carpinteiro. Eles não receberam. Então, eles crucificaram. Então, mas como o anticristo vai se levantar numa outra posição, então esse é o Messias. Eles vão recebê-lo como Messias. Até porque ele vai reconstruir o templo, que é onde está aquela mesquita muçulmana, da cúpula dourada, que lá vai ser demolido nos 3 anos e meio. E reconstruído o templo. Então, quer dizer, esse é a promessa. Então, esse é o Messias. Aí, quando der os 3 anos e meio, quando estiver terminando, o anticristo vai querer ser adorado como Deus. Aí, eles vão reconhecer que não é. E vão romper com ele. Quando romper, a coisa vai ficar feia para eles. Mas como eles não creem no Novo Testamento, eles só vão crer quando estiverem passando pelas aflições. Entendeu como é que é? Eles não creem, então eles vão ter que passar por tudo isso. Agora nós cremos. Nós cremos. A ideia jamais é pagar para ver. Isso é coisa de maluco. De louco, como diz a Bíblia. Virgens loucas. De pessoas que agem de forma totalmente insensata. Então tem que entrar no entendimento. Nós temos a oportunidade hoje de seguir na direção certa, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, de cumprir com aquilo que Ele tem nos orientado. Mas é o que eu tenho batido. As pessoas não valorizam as coisas espirituais, elas valorizam as coisas carnais. Então, você pode ver que para o espírito não dá. A igreja é longe, está chovendo, está fazendo frio, não tenho dinheiro, não tenho tempo, estou cansado. Para a carne, dá para fazer, arrumo o dinheiro, tenho tempo, não é longe demais, não é difícil demais. Para a carne dá. É como li nos dias de Noé. Nos dias de Noé, eles viviam a vida como se nada fosse acontecer. E o Noé estava lá avisando. Mas ninguém queria ouvir. A arca hoje é Jesus. E muitos não querem ouvir. Estão vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Mas vai. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E pouquíssimas pessoas vão ouvir a trombeta soar. Porque não estão preparadas. Porque não tem azeite extra. Porque o caráter não mudou. Porque a pessoa, até alguns estão na igreja, mas o caráter é o mesmo. A mesma pessoa de antes, encrenqueira, e que censura, e que causa problemas, e que tem a vida bagunçada, e não organiza, indisciplinada, e maliciosa, e etc. É a mesma pessoa. Tem gente que ele não prima por um relacionamento com Deus. Ele quer qualquer coisa, ele quer aparecer, ele quer uma posição, ele quer existir das mais diversas maneiras, mas ele não quer um relacionamento com Deus. Se ele buscasse a Deus, Deus o honraria. Mas busca a honra no lugar errado, da forma errada, da maneira errada. Toma a direção errada na vida. Totalmente errada. E é por isso que a vida não anda. As pessoas, a Bíblia fala, quando você planta no Espírito, você colhe vida. E vida eterna. Mas quando você planta para a carne, você colhe destruição.
Gente, quando você vê um cristão sem vitória, você pode saber, não precisa ficar com dó dele, não. Ele não carece de dó. De jeito nenhum. Um cristão sem vitória significa que ele não está honrando a Deus como deveria, não está plantando em Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas e Ele não é injusto. Deus é a própria justiça. Então, quem planta em Deus é abençoado. Se a pessoa não planta, não tem como ela ser abençoada. Há diferença, a Bíblia fala isso, haverá diferença entre o justo e o ímpio. A Bíblia fala, mas eu creio em Deus, mas tem obras de ímpio. Então não vai ter diferença na tua vida. Se você tem obra de ímpio. Se você crê em Deus, mas você não pratica, que fé é essa? A Bíblia fala que a gente mostra a nossa fé com obras. E assim por diante. Os sinais que provam o final dos tempos, está aí em tudo quanto é lugar. No momento aqui, lá em Nova York, não sei, o pessoal está vivendo os efeitos do furacão. Nós, um calor fora do comum. Em cada lugar tem um acontecimento aí. Enchentes. E sem contar a violência, as pragas, o desespero das pessoas. Hoje está todo mundo com depressão. Por que as pessoas falam depressão? Depressão é um problema espiritual. Primeiro ponto, é um problema espiritual. Os médicos querem apontar como um distúrbio, um problema químico, sei lá o quê. Problema espiritual. É um problema espiritual. Que precisa de libertação. A pessoa precisa ser liberta. Mas por que as pessoas, na verdade, ela vai alimentando pensamentos ruins, tristeza, decepção, ela vai se decaindo. O diabo vai tomando conta da vida dela. Ao invés dela reagir, ela vai sucumbindo. Então, nunca, cada dia que passa, mais remédios antidepressivos, ansiolíticos e tudo mais, estão sendo vendidos caixas e caixas. É difícil uma pessoa hoje no mundo, infelizmente até no meio cristão, que não está tomando alguma coisa, um antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa. Por quê? Porque ele não sabe lidar com as emoções dele, ele não pega a palavra. E a palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela é a única coisa capaz de separar espírito e alma, está escrito. Que é razão de emoção, é a palavra que divide. Quando eu fico com a palavra, ela divide. Então aí a pessoa aprende. Mas aí, você vê, de uns tempos para trás, eu não sei se se tem alguém aqui já mais velho, eu não lembro. A tal da depressão pós-parto é nova, é doença nova, ou não é? É coisa moderna agora. Ou eu estou enganada? Aconteceu lá anos atrás, porque eu não lembro. Na minha época eu não ouvi falar disso. Nem na época da minha mãe, nunca ouvi falar. Eu pergunto para vocês, ouviram falar disso aí? Não, ninguém ouviu falar. Agora é doença moderna. E aí tem até programa evangélico que estimula a pessoa, quando deveria trabalhar o espírito. Isso é um problema espiritual. Isso é um problema espiritual. Totalmente espiritual. O que você pode julgar de uma mãe que, de repente, acaba de dar à luz e odeia o filho? Problema espiritual. Demônio. Precisa de libertação. É que o mal, é o que eu li para vocês. O problema, à medida que as pessoas vão dando espaço para o mal, nesse mundo que jaz no maligno, ele está tomando conta, e não está pior. Porque os cristãos estão aqui, os salvos estão. Porque quando
quando os salvos forem tirados desta terra, isso vai virar um caos. Se alguns acham que já está um caos, imagina um período dos 7 anos. Em que os cristãos vão estar aqui. Os salvos, aliás. Cristão não, salvos. Porque muito cristão vai ficar. Muitos vão ficar. Porque suas obras não condizem com a palavra. Ele crê no Senhor, mas ele não mudou as obras. A conduta, o caráter dele. Então, mais do que nunca, as pessoas precisam se voltar para Deus. Se muitos estão achando difícil, a tendência é piorar. Se volta para Deus, crie seus filhos no temor de Deus, leva Deus para o centro da tua casa, da tua família, da tua vida. Se envolva com as coisas espirituais. Luta com toda a força da tua vida para deixar Deus em primeiro lugar e ouvir a voz de Deus e viver em Deus, porque só Deus pode nos livrar, só Deus pode nos guardar. Só Deus. E o Senhor está voltando. E você vê para tudo, a Bíblia fala, eu poderia ler muito mais da contaminação das águas, da fome, da destruição. E isso tudo é fruto do homem. O homem que destrói as florestas, por isso que o calor aumenta, contamina as águas. Então, tem por aí, você acha pesquisadores apresentando, afirmando que a água... Outro dia eu peguei um que afirma que a água potável acaba em 2050. Até filmes de pessoas com pastas de cima e embaixo, porque o filtro solar já não tem mais, passando aquela pasta branca para proteger do sol que queima. Então, tudo, a previsão, e é em cima da Bíblia. Tem muitos filmes que fazem em cima da Bíblia. Em cima da Bíblia. As pessoas prevendo o que está por aí, vem por aí. O calor só está aumentando. Hoje não adianta, você só protetor não adianta, tem que ter uma proteção. É um chapéu, uma sombrinha, alguma coisa, proteger, um guarda-sol, porque está feio. As pragas aumentando. Rios sendo contaminados, olha aí. Mar, oceano, uma contaminação absurda. Isso tudo está aqui. Então você vê, quando você lê na Bíblia, falando da contaminação das águas, você olha e fala vermelho. Teve uma foto que tiraram, que houve um derramamento de óleo absurdo, de petróleo, e você via a foto aérea, realmente parecia avermelhado, bíblico, que fala com a imagem estornando sangue, e é aquela imagem vermelha, avermelhada de óleo. Alguns já devem até ter visto isso. Bíblico, contaminação. Então, a cada dia que passa, nós vemos os sinais que mostram, que provam que Jesus está voltando. Se agarra com Ele. Você pode continuar caminhando, conquistando suas vitórias, sendo feliz na tua família, cuidando de você, mas não descuida um segundo da sua vida espiritual, porque nesse segundo Jesus pode vir e você ficar. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração.